Vamos abrir as nossas Bíblias. O texto de hoje, nós vamos ver muitos textos, mas esse texto vai ser a nossa base para nós respondermos alguns questionamentos. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, 9. Diz assim a palavra do Senhor: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Bem, eu começo a mensagem de hoje fazendo uma pergunta para a igreja. O que fazer quando uma crise bate à sua porta e você não sabe o que fazer? Eu fiz essa pergunta ontem lá em casa para a Carol, minha filha, e ela disse assim: ora, pai, como o que fazer se eu não sei o que fazer? É uma redundância aqui, né? Mas hoje nós iremos ver alguns passos para que nós possamos buscar a Deus em primeiro lugar. E o título da mensagem de hoje é um apelo urgente para buscar a Deus em primeiro lugar. Então, o que fazer quando uma crise bate à porta? Nós precisamos de uma série de coisas para saber o que fazer quando não saber o que fazer. Algumas pessoas frequentemente elas pioram as coisas quando elas tentam melhorá-las. E isso acontece porque algumas pessoas elas gerenciam as suas vidas baseadas principalmente em suas próprias percepções. E aí, em Provérbios, no capítulo 14, 12, diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, né? Mas ao final, ao cabo, leva à morte. Então, muitas pessoas, elas tomam as suas decisões, ou elas gerenciam as suas vidas baseadas nessas percepções, em suas próprias percepções, ignorando que todos nós sofremos uma distorção, vamos dizer assim, uma distorção, ela é incorrigível de nossas percepções. Nosso discernimento não pode ser confiável. Por quê? Como disse o profeta, enganoso é o coração, mais do que todas as outras coisas. E ele diz desesperadamente corrupto. Falando àqueles que temem o amanhã e desejam garantir coisas materiais, Jesus ele profetizou um princípio que é atemporal, que vai além do reino material e é aplicável. Foi escrita por 40 autores, entre eles agricultores, pescadores. Tornou um princípio de gestão de vida para aqueles que aceitam o senhorio de Jesus. Jesus disse, Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muita gente sabe de cor essa passagem, mas a pergunta é: o que fazer quando a crise bate a porta e você não sabe o que fazer? Então, essa semana eu tive, todas as semanas, toda semana, nós fazemos uma reunião, aqui no colégio eu sou o coordenador de disciplina,
E sempre faço reunião com o time da monitoria. E eu sempre digo para eles, nós temos que treinar e treinar e treinar o que nós fazemos todos os dias. Porque só treinando e treinando e treinando, isso vai passar a ser feito de maneira que você não vai nem perceber, porque já está mentalizado. Agora, o cristão, ele sabe o que fazer? Muitas vezes, nós sabemos o que fazer, mas não o fazemos. E quando necessitamos fazer, não sabemos o que fazer. A promessa de Jesus, todas essas coisas vos serão acrescentadas, não é para aqueles que buscam a Deus da sua maneira, mas para aqueles que o buscam de acordo com a sua orientação. E nós temos visto isso hoje, em vários lugares. Pessoas que buscam a Deus, mas não o buscam conforme a sua orientação. Ao colocar Deus em primeiro lugar, isso significa não apenas que você vai dar um alto valor a essa busca, mas também a prioridade, a urgência e a ordem cronológica que isso deve ser feito. Como assim? No nosso cronograma diário, ele tem que refletir a importância que nós atribuímos a buscar a Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar significa que a primeira atividade de cada dia e o principal propósito da vida é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso vai ser mostrado no teu dia a dia. O que é que você está fazendo? Quando você levanta, você está buscando esse reino? Você está tendo um tempo de qualidade para falar com Deus, através da oração, para estudar a Bíblia? Isso vai mostrar a importância que você dá a essa busca pelo reino de Deus e a sua justiça. Colocar Deus em primeiro lugar também significa obedecer todos os seus mandamentos. Deus, seu reino, seus mandamentos e sua justiça terão precedência, primazia em qualquer decisão e atividade. Nesse sentido, buscar primeiro, ou melhor, buscar Deus em primeiro lugar também quer dizer temer a Deus, no sentido de você priorizar todas as decisões. O que significa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? E que passos práticos nós poderíamos adotar para fazer isso? Vamos ver quais os passos práticos nós podemos adotar para buscar em primeiro lugar o reino de Deus em nossa vida. Buscando primeiro o reino de Deus como fonte da vida e criador, Deus é o possuidor de todas as coisas e é o governante do universo. No entanto, através do engano, Satanás usurpou o domínio de Deus do planeta Terra, ou no planeta Terra, e desafiou a autoridade divina. Mas olha só, depois que o pecado entrou no mundo, todos os seres humanos tornaram-se naturalmente opostos à autoridade de Deus. O inimigo usurpou. O inimigo, ele desafiou. E aí, automaticamente, todos nós, naturalmente, nos tornamos opostos à autoridade de Deus. E nós somos inclinados
a nos tornar ou tomar para nós mesmos nossa própria lei. E aí o que acontece? Nós seguimos nossas inclinações e nossas preferências. E buscamos em primeiro lugar nossa própria glória. E é por isso que nós devemos aprender e colocar em prática a nossa vida para que possamos buscar a Deus em primeiro lugar. Fazendo isso, nós nos desconectamos da fonte da vida. Quando nós tomamos para si a nossa própria lei e a nossa própria glória. Aí surge a pergunta: quem está no comando dos processos de tomada de decisão que acontecem no profundo do teu ser? A palavra de Deus e a sua vontade, ou a vontade própria da pessoa? Quem é que está no comando aí? É a sua própria vontade ou é a vontade de Deus? Como agora fazemos para buscar o reino de Deus? Somente quando alguém entende como é prejudicial ter o controle da sua própria vida, é que pode ver vantagens em entregar com alegria a sua vida a Jesus. Somente quando nós percebemos o quão prejudicial é nós termos o controle da nossa vida, é que nós podemos agora entregar a Jesus a nossa vida com alegria. Por quê? Porque enganoso é o nosso coração. Aceitar o reino de Deus e obedecer os seus mandamentos é a alegria que teremos quando conseguimos entender que o melhor é realmente que Deus tenha o controle da nossa vida. Através da entrega do eu, o completo controle da vida é entregue a Jesus, facilitado pela habitação do Espírito Santo. E agora vem uma palavra que eu descobri, que eu já havia, já conhecia, mas eu descobri realmente o poder dessa palavra quando há 2 anos atrás me trouxeram aqui para o Casle. Disciplina. Essa palavra faz parte de todos os aspectos da nossa vida. Nós vamos ver agora algumas disciplinas espirituais que servem tanto como exercício que leva ao estabelecimento interior do reino de Deus, como também indicador da aceitação ou indicadores da aceitação do reino de Deus e do senhorio de Jesus Cristo. Disciplina, algumas disciplinas. Uma pessoa disciplinada, eu costumo dizer para os alunos lá na minha sala, ela alcança tudo o que ela propuser em seu coração. E aqui vão algumas disciplinas para que nós possamos colocar em prática em nossas vidas, para alcançar o reino de Deus e a sua justiça, para que esse reino possa ocupar em nosso coração o primeiro lugar. A primeira delas, o ponto 1, chama-se comunhão com Deus. E essa comunhão é individual, mas também coletiva. E essa disciplina é a espinha dorsal da vida espiritual. E, portanto, ela deve ter a mais alta prioridade cada dia. Comunhão com Deus. Através do estudo da palavra, da oração, do estudo do Espírito de profecia, da lição da escola sabatina, comunhão com Deus. Mas não é somente aquele momento. A segunda disciplina chama-se caminhando com Deus. É uma caminhada diária. Todos os dias, lá em casa, quando nós estamos fazendo o culto familiar, que também faz parte da comunhão com Deus, eu sempre peço a Deus, ao final, na oração, quando nós vamos sair, que nos dê sabedoria, que nos dê o Espírito Santo, porque todo dia nós temos que andar com Deus,
porque são muitos os desafios. Então a segunda disciplina é caminhar com Deus, em oração, buscando, através das nossas ações. Sua palavra é memorizada e frequentemente é recitada, e sua voz é discernida em meio ao barulho da vida diária. São tantas interferências que, se nós não tivermos uma comunhão, infelizmente nós não seremos capazes de identificar a voz de Deus. A terceira disciplina é estilo de vida e hábitos. Nós temos que ter um estilo de vida que represente a Jesus. Priorizar os estatutos de Deus acima das inclinações, dos gostos e preferências pessoais. Priorizar os estatutos de Deus. Estilo de vida e hábito. Nós temos que praticar novos hábitos, hábitos que realmente simbolize a vida de um cristão, ou as pessoas, quando te verem, pelo que você faz, pelo que você fala, possam dizer: ali está um homem ou uma mulher de Deus. Sabe, eu costumo dizer que muitas pessoas aí fora, a única Bíblia que elas terão acesso é a minha e a tua vida. Então, pense nisso. A quarta disciplina é a vida emocional. Amor, perdão e fidelidade serão oferecidos aos nossos companheiros pecadores, não com base no mérito deles, mas em submissão a Jesus e à sua palavra. Esse processo começa lá no ciclo familiar e se estende para abranger toda a humanidade. A vida emocional. Gente, meus irmãos, nós estamos vivendo em um mundo doente emocionalmente. Então, nós como cristãos, temos que buscar, através da comunhão com Deus, essa saúde mental. Ela é super importante para um cristão centrado, um cristão emocionalmente equilibrado. Por isso, ela é a quarta disciplina, vida emocional. A quinta disciplina, serviço a Deus. Nós temos que estar em todas as atividades diárias, considerando uma oportunidade para refletir o amor de Cristo às outras pessoas. As pessoas que entrarem em contato conosco, nós temos aí a oportunidade de refletir o amor de Cristo para elas. Essa é a quinta disciplina, serviço a Deus. Sexta disciplina é a observância do sábado. O sábado, observado de um pôr do sol a outro, é totalmente dedicado a fortalecer a nossa conexão com Deus. A igreja é fortalecer a nossa conexão com Deus, conexão com a igreja e conexão com aqueles que estão em necessidade. A sexta-feira serve como uma preparação para o sábado. Nós devemos buscar pensamentos e atividades apropriadas durante o sábado. Irmãos, e aqui eu quero fazer um apelo para todos nós, principalmente aos pais. A palavra de Deus diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando velho, não se desviará dele. Cuidado, para que essa disciplina, é uma disciplina, a sexta disciplina, que é a observância do sábado, não seja perdida
na outra geração. Sabe? Às vezes os pais, eles se dedicam a ouvir a palavra de Deus. Eles vêm à igreja, só que eles deixam os filhos à vontade. Cuide do seu filho. Eu digo isso não é porque ninguém me contou, é porque eu já vi. Cuidado, meu irmão. Pais que entram para a nave da igreja para ouvir os sermões e deixam as crianças jogando bola no pátio da igreja. O valor do sábado vai se perdendo para ele. E o sábado é uma disciplina. Porque quem tem Deus em sua vida, obedece os seus mandamentos. A gente ouviu aqui. Então, cuidado com essa sexta disciplina, a observância do sábado. Também cuidado com o que você está vendo, ou com o que a sua família está vendo durante os sábados. Eu digo nas redes sociais, eu digo, enfim, no sábado nós devemos buscar pensamentos e atividades apropriadas. A sétima disciplina é a adoração financeira e espiritual. Aqueles que buscam primeiro o reino de Deus entregam toda a sua vida financeira ao controle de Jesus. Não estão limitados somente a devolver o dízimo e oferta. Aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus entregam toda a sua vida, confiando que Deus é o provedor e mantenedor. E essa entrega também é um ato de adoração. Adoração financeira e espiritual é a sétima disciplina para nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. A justiça é um atributo da natureza de Deus. Consequentemente, representa o resultado daqueles que são aprovados por Ele. Uma vez, conversando com um amigo que pertence a outra denominação, ele me falou uma coisa e já há mais de, acredito, 15 anos. E toda vez que eu vejo essa cena, eu lembro daquela conversa. Você quer conhecer um verdadeiro cristão? Veja em uma fila. Irmãos, a nossa justiça tem que exceder a justiça dos fariseus. E a justiça de Deus, ela é imputada ao verdadeiro cristão quando nós o buscamos. Mas como alguém pode ser aprovado por Deus se está escrito: não há justo, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, diz Paulo lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 12. A Bíblia afirma que os seres humanos nunca podem alcançar a justiça por seus próprios esforços em guardar a lei. Efésios 2:9. Mesmo que pudessem guardar a lei de Deus perfeitamente, isso não mudaria sua natureza pecaminosa. Mesmo que nós pudéssemos guardar a lei de Deus perfeitamente, isso não mudaria a nossa natureza pecaminosa. Pois a lei não pode mudar sua inclinação para o mal. Nós somos salvos pela graça de Deus, através da fé no sacrifício substitutivo de Jesus. Como nossa natureza pecaminosa produz a morte, Jesus decidiu oferecer a sua vida
como resgate para que nós possamos ser, então, justificados diante de Deus. Quando nós reconhecemos nossa pecaminosidade, confessamos os nossos pecados e acreditamos na eficácia desse sacrifício substitutivo de Cristo, ele é imediatamente, o indivíduo, é imediatamente justificado por Deus e é considerado justo. Esse tipo de justiça vinda de Deus não está baseado em qualquer tentativa da nossa parte de sermos bons, mas sim em algo bom que Jesus fez por cada um de nós. E agora nós vamos citar algumas iniciativas que nós podemos, ou que podem nos ajudar a receber a justiça de Deus. Essas iniciativas, elas podem nos ajudar. Guarda aí. Estudar regularmente a Bíblia e o espírito de profecia. É uma disciplina e é uma iniciativa que vai me ajudar a receber a justiça de Deus. Nós temos que estar envolvidos no estudo diário da Bíblia, no estudo diário do espírito de profecia, para receber educação na justiça, para entender o que Deus deseja que nós sejamos e façamos. Estudar regularmente a Bíblia. Aceitar a Bíblia não em parte, mas como um todo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Escreveu lá Paulo, na segunda carta, 2 Timóteo 3,16. Evite pular partes da Bíblia de que você gosta menos, pois elas podem conter a mensagem que você mais precisa. E eu me lembro que eu trabalhei numa empresa lá em Teresina, e eu tinha uma amiga que fez algumas escolhas não muito interessantes para um cristão, mas ela dizia, né? Egídio, eu creio na Bíblia, mas ela sempre fazia questão de frisar em partes. Eu creio na Bíblia em partes. Porque a tendência do ser humano é acreditar na Bíblia naquela hora que ela está de acordo com o que nós estamos vivendo. Mas somos nós que temos que adequar a nossa vida a essa revelação. E não procurar adequá-la à nossa realidade. Aceite cada parte da Bíblia, das Escrituras. Ore por amor à verdade. Ore por amor à verdade. Essa também é uma iniciativa que vai fazer com que nós possamos receber a justiça de Deus. Peça a Deus para incutir em você o amor à verdade. Mesmo que isso doa em você, por ser contrário às nossas inclinações. Ore pela capacidade de examinar a revelação de Deus com uma mente imparcial, sem preconceito. Não se ofenda pela verdade pura e evite encontrar prazer na injustiça. Ore por amor à verdade. Busque repreensão. Agora aqui é duro. Busque repreensão e perseverança. Ore pela capacidade de aceitar qualquer repreensão que Deus lhe enviar. Ore para suportar a sã doutrina e de ser zeloso aos seus olhos, aos olhos de Deus. Ore para que você
busque e aceite a repreensão. Examine o seu coração, essa é outra iniciativa. Como Davi, peça a Deus que sonde o seu coração, e se ele identificar algum caminho perverso em você, peça-lhe que o guie pelo caminho eterno. Ore, examine o seu coração, reconheça a sua pecaminosidade. Não ter nada a confessar pode representar uma condição espiritual perigosa. Se for confrontado com os seus próprios pecados, reconheça que ser pecador é a condição necessária para a salvação. Reconheça, quando você for confrontado com os seus pecados, reconheça que reconhecer que é pecador é a condição necessária para a salvação. Por quê? Porque Jesus veio para salvar os pecadores e não os justos. E essa confissão também faz parte, confissão diária. Nós temos que confessar os nossos pecados específicos diariamente, conforme inspirado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Corrigir o que está errado. Nós temos que fazer isso, porque não seria interessante você descobrir que está fazendo errado através do Espírito Santo e continuar fazendo. Nós temos que corrigir pela graça de Deus. Nós temos que decidir reparar o que não está certo aos olhos de Deus. Confie no perdão de Deus. Também é outra iniciativa. Nós temos que confiar. Uma vez confessado o pecado, nós temos que crer que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Tem pessoas que cometem pecado, pedem perdão, mas vivem com a sombra do pecado, sem ter a certeza de que foi perdoado. Não confie em seus próprios sentimentos. Se depois de confessar os seus pecados, você ainda se sente sobrecarregado por causa deles, aí recomendo que você leia 1 João 3,20. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Será que vale a pena confiar mais nos seus sentimentos do que na palavra de Deus? Ore pelo perdão dos outros. Lembre-se do ensinamento de Jesus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,14. Deus está convocando o seu povo hoje, nos últimos dias, para alertar toda a humanidade. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. Apocalipse 14:7. Hoje é um momento adequado para todo seguidor, verdadeiro seguidor de Cristo, colocar Deus em primeiro lugar. Hoje é o momento adequado. O momento é hoje. Eu poderia dizer também agora. Para o verdadeiro seguidor de Cristo colocar Deus em primeiro lugar. Ou buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. A promessa de Jesus permanece tão certa como quando ele a pronunciou pela primeira vez. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. A pergunta é, você crê nisso? Sim ou não? Se você crê nisso, eu quero dizer para você que hoje, agora, é a hora de você colocar em prática as disciplinas que foram aqui citadas, de você tomar essas iniciativas que vão fazer com que cada um de nós possa então receber a justiça de Deus. O dia é hoje, o momento
é agora. As palavras de Jesus têm o mesmo efeito agora, hoje, do que quando elas foram pronunciadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a promessa foi feita, e Ele é fiel e justo para cumprir. E todas as outras coisas, todas estas coisas, nos serão acrescentadas. Amém? Eu quero fazer um convite a um compromisso. E se você prestou atenção, essa canção ela é muito conhecida. Ela diz, não resista mais ao convite. E o convite eu vou fazer para você. Você quer assumir um compromisso com Deus, escolhendo, com a ajuda dEle, buscar em primeiro lugar o seu reino, em cada aspecto da sua vida? A pergunta é, você aceita esse convite? A mordomia cristã, ela envolve todos os aspectos da nossa vida. E um verdadeiro mordomo sempre vai escolher colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Você quer entregar a sua vida a Jesus e ser um verdadeiro mordomo? Fique de pé, vamos orar. Pai querido, mais uma vez nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, porque um dia nós fomos alcançados por essa misericórdia. Estamos aqui, alguns nesse momento fazendo compromisso contigo, de te buscar em primeiro lugar, de entregar a sua vida completa. Alguns reconhecendo o quão terrível é assumir o controle da própria vida, entregando agora, nesse momento, simbolicamente, o controle da vida em tuas mãos. Recebe cada um de nós, Senhor. Faça a obra que tem que ser feita. O Senhor conhece o nosso coração e sabe do desejo que nós temos de viver para Ti, de fazer a Tua obra. Por isso, meu Deus, ao sairmos do Teu templo nessa manhã, que o Teu Espírito Santo nos acompanhe e tudo que venhamos a fazer seja para a Tua honra e para a Tua glória. Te agradecemos todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.